qual foi a sua maior motivação de ter saído do Pará e vindo para São Paulo? Essa é uma boa pergunta, viu? Bom, a primeira delas foi que eu sempre fui uma pessoa muito agitada e gosto de aprender. Então, eu não sou aquela pessoa que se acomoda fácil. E no Pará, eu comecei com 17 anos como estagiária. Depois eu já fiz um primeiro trabalho numa produtora de vídeo para fazer aqueles programas políticos, né? De propaganda política mesmo. Entendi. Então, eu cheguei a fazer alguns programas políticos. Depois eu já fui estagiar na TV Record. E aí, na TV Record, eu comecei a fazer matéria, comecei a editar. Além de produzir, eu também fazia. Porque você sabe que na época, assim, estágio faz tudo, né? Então, eu ia pra rua, eu editava, fazia tudo. E eu aprendi muito nessa época. E logo depois, eu saí do estágio e apareceu uma vaga para ser apresentadora. Então, com 19 anos, eu já era apresentadora de TV em Belém. Caramba, tu meteu Eu a era cara apresentadora da RBA, foi o meu primeiro jornal lá. E assim, eu era muito ruim. O pessoal que me vê hoje na bancada acha, nossa, a Márcia é boa, maravilhosa, não sei o quê. Gente, eu era muito ruim. Não é porque eu... Não. Sério, as pessoas não imaginam que a gente é ruim, mas eu sempre falo, não é dom. É treino. Porque realmente. eu lembro que, pra você ter uma ideia, eu não conseguia falar a palavra assaltante, assim. Eu gaguejava tanto que eu falava assim, assalto. E minha mão tremia, assim. Sério? Então, as pessoas que Nossa, veem Márcia. falam, não imagina que a Márcia ficava tão nervosa. E eu ficava muito nervosa. Eu realmente não sabia ler TP direito. E eu tinha ainda pessoas que me perseguiam lá. Tipo, uma mulher que gritava no meu ouvido, me chamava de burra, de tudo. Então, assim, eu passei por poucas e boas nesse começo. Fui jogada ali, porque eu não queria estar ali. Me colocaram. E eu tive a oportunidade, falei assim, bom, beleza, já que me colocaram aqui, Então, agora eu vou aprender. Eu ia todo dia chorar, tá? Eu saía do jornal, Caramba. chorava no camarim, levava todas as laudas, ia pra casa, ficava lá treinando na frente do espelho. Falava, eu vou ser boa, eles vão me engolir, Também agora tu vai ver só. Vai ver só. Imagina agora eles assistindo esse podcast. Mas é tipo isso, ou vendo o SBT Brasil todos os dias. Você que me chamou de burra. É tipo isso, entendeu? E aí, então foi uma questão de honra, assim. Fui pra fono, comecei a treinar muito. E no segundo ano que eu tava apresentando, já tinha melhorado bastante. Eu tinha começado a fazer vários programas pra ele. Já tinha apresentado até o Miss Pará. Tem uma história engraçada. Eu apresentei o Miss Pará, que é a Salsi Lima, que é repórter e apresentadora também do Pará. Ela foi a vencedora do Miss Pará no ano que eu apresentei o concurso. Ela concorreu? Concorreu e ganhou, inclusive. Gente! A Salsi Descobrindo aqui. Próxima convidada do Égua Top, tá bom? Salsi, você já está convidada, intimada. Olha, Márcia já disse, hein? Então foi isso, acabou que eu melhorei bastante, mas eu senti a necessidade de aprender na rua. Eu sempre falo isso para os meus alunos, eu acho que o essencial é você aprender o básico do jornalismo, se aprende na rua, vivendo com as pessoas, vivendo o dia a dia, a rotina do jornalismo, e isso você só faz na rua, ou seja, fazendo reportagem. Sim. E eu tinha passado um pouco tempo na reportagem, então eu decidi que eu ia sair para tentar fazer reportagem. Aí busquei uma vaga na Record, consegui uma vaga na Record, comecei fazendo reportagem, fiquei 8 meses só na reportagem, depois já virei apresentadora de novo lá. E aí depois eu consegui conciliar os dois, eu virei repórter e apresentadora em Belém. Só que aí eu cheguei num topo lá na Record, não tinha mais pra onde ir, a não ser ir embora, e eu sempre tive o sonho de sair de Belém. Então por que eu quis sair? Primeiro pra aprender mais, porque onde eu tava, eu sentia que eu tava estagnada. Eu era repórter e era apresentadora do jornal, era repórter de rede, fazia matérias pro Fala Brasil, pro Domingo Espetacular, pro JR, então para grandes jornais do Nacional. Então, se eu não saísse de lá, eu ia continuar fazendo aquilo muito tempo. E aí começou a me dar, sabe, e inclusive foi nessa época que eu tive depressão, porque eu sentia que eu precisava sair daquilo, sabe? E aí eu decidi, fiz um pé de meia, guardei, porque não foi assim, gente, vou embora, adeus. Não, porque tudo tem um planejamento na vida, né? Eu já tinha sido convidada para vir trabalhar em São Paulo algumas vezes como freela, né? Tirando férias e tudo na própria Record. Então, eles já estavam me testando para ir embora, né? E aí, eu acabei que guardei um dinheiro para me manter 6 meses aqui e pedi demissão. Só que quando eu cheguei aqui... Não, tu pediu demissão. Eu pedi demissão. Na cara e na coragem, eu não tinha emprego em São Paulo. As pessoas acham, nossa, a Márcia chegou em São Paulo abafando já, né? Com emprego, com nada. Não. Eu cheguei em São Paulo, a própria Record me fechou as portas na época, né? Não tinha vaga.
não tinha vaga e cheguei a fazer algumas entrevistas em Band News e fiz até um teste em outras emissoras e não passei. As pessoas acham, ai, tipo, muito fácil, né? A Márcia era ótima já, muito boa. E foi um tapa na cara, sabe, Agnes? Porque eu vim de lá de Belém e eu sempre soube que eu era boa profissional, eu sempre soube que eu tinha, né, algo a acrescentar na profissão, assim, eu sempre soube do meu potencial. Sim. Mas, ao mesmo tempo, quando você chega aqui, eu não era ninguém aqui. Ninguém Em Belém te eu já conhecia, tinha né? construído uma história, né? Então eu tive que começar do zero. E as pessoas fecharam as portas pra mim no começo. Eu lembro que teve um chefe que eu fui fazer uma entrevista, ele olhava pro relógio, assim, a cada 5 minutos. Não é e, tipo, possível. me ignorava muito. E eu fiquei muito mal, pensei em desistir nessa época. Se me perguntar, pensei em desistir e largar da profissão, assim. Eu lembro que eu fiz motorista de Uber pra ganhar R$100 aqui em São Paulo e levar as pessoas, porque eu falo inglês, e aí tinha que levar as pessoas que vinham pra congresso, eu ganhava R$100 e tal. E comecei a fazer coisas na internet. Eu queria ser nômade digital, viver viajando, escrevendo, assim. Ai, quem nunca? Eu também pensei. Eu também tive essa fase, assim. Eu falei, bom, já que não deu certo. Só que o que aconteceu foi que eu engravidei nesse meio termo, né? Nesse meio tempo, perdão. E aí, na gravidez, eu falei, vou dar uma parada, já que eu engravidei, não era planejado, mas aconteceu. Eu vou me dedicar à minha gravidez e depois eu penso na profissão. E acabou que aconteceu muita coisa nesse meio tempo. Minha mudança foi roubada. Eu tive um acidente de carro que foi perda total. Menina, tudo me aconteceu nesse ano que eu mudei. Tudo. Uma eu zica. digo. Na verdade, eu digo que foi Deus. Tu acha que foi? Sabe por quê? Porque Deus me tirou tudo de material e me deu o que realmente importa, que era o meu filho. Ele falou assim, eu acho que eu cheguei com uma petulância, assim, falei, eu sou boa, eu vou conseguir. E aí Deus falou, mocinha, baixa tua bola, vamos aprender realmente o que é importante, que é o amor, que é a dedicação a uma criança, que é, tipo, a essência da felicidade não tá no sucesso material, né, na minha opinião. E sim em coisas que a gente precisa construir na nossa família, com os nossos amigos. E eu acho que em certo momento da juventude, a gente se acha muito onipotente, onipresente, muito, muito poderoso. E a gente esquece de muita coisa que realmente é importante. Então, eu acho que eu coloquei meus pés no chão de novo, reaprendi muita coisa, voltei a ser muito mais humilde do que eu sou. E aí, Deus foi construindo a minha trajetória a partir disso. Ele me reconstruiu como pessoa para poder chegar até aqui. Ai, que massa!